Fala, galera! É provável que vocês tenham aprendido já nas apostilas escolares que há centenas de milhões de anos o nosso planeta era habitado por enormes criaturas. Dinossauros majestosos, cobras gigantes, pássaros e peixes gigantes. Os diplodocus, por exemplo, eram 25% maiores que a enorme baleia azul, que é o maior animal dos dias atuais. Mas os dinossauros foram extintos e muitos outros animais antigos evoluíram. Não existem muitos animais gigantes no nosso mundo contemporâneo, mas com certeza existem alguns. Seu tamanho impressionante tem muitas vantagens. Os predadores preferem evitá-los. Mais recursos estão disponíveis para eles, incluindo alimentos, e é mais fácil para um corpo desse se aquecer. No vídeo de hoje, falaremos justamente sobre os maiores mamíferos, répteis, pássaros e roedores do mundo. Vamos lá! Dragão de Komodo. Em geral, um lagarto não precisa ser enorme para assustar uma pessoa. Por alguma razão, muitos de nós têm medo dessas criaturas completamente inofensivas e não ficamos muito felizes em encontrá-las de repente em uma caminhada pela floresta. Mas um lagarto de 70 quilos é uma história completamente diferente. Sim, eles realmente existem e podem ser encontrados em ilhas da Indonésia. O maior exemplar dessa espécie pesava mais de 160 quilos, ou seja, o peso de 2 homens adultos. Os dragões de Komodo são predadores habilidosos que podem levar até os maiores animais a um estado de medo primitivo. A arma principal desse réptil gigante é a mordida venenosa de seus poderosos dentes. É graças a ela que ele é capaz de ferir fatalmente animais que sejam até umas 10 ou 15 vezes maiores que ele. Por exemplo, mamíferos com cascos, que são a base da dieta desse gigante. Às vezes, o dragão de Komodo simplesmente morde o seu adversário e o persegue por vários dias, até que o veneno finalmente faça efeito. Os lagartos podem esperar horas por suas presas, pondo sua língua bifurcada para fora para rastrear o cheiro de outros animais. Além disso, eles são capazes de correr a uns 20 km por hora, uma performance impressionante para um réptil, mesmo que seja um tão grande. E se esse lagarto precisa desaparecer rapidamente de algum lugar, ele recorre a uma estratégia muito incomum, esvazia seu próprio estômago e corre para fugir. Mas isso é bastante lógico, já que o dragão de Komodo pode ingerir até 80% do seu próprio peso em uma refeição. Salamandra gigante do Japão. Essa estranha criatura lembra um personagem assustador do famoso diretor Hayao Miyazaki. Não acham? Mas faz sentido. Essa é uma salamandra gigante do Japão. Ela pode ser encontrada unicamente nas ilhas de Honshu, Shikoku e Kyushu. O comprimento do corpo desse gigante pode ser mais de 1 metro e seu peso pode chegar aos 35 quilos. Essa belezura aqui foi encontrada por uns moradores de Kyoto, às margens do rio Kamogawa, em um dia como outro qualquer. Normalmente, esse animal, cujo tamanho é similar ao de um cachorro grande, sai para passear exclusivamente à noite. Essa vez foi uma exceção. A maioria desses anfíbios gigantes vivem nas águas dos rios. Ao contrário dos lagartos, as salamandras japonesas têm uma visão muito ruim. Elas conseguem rastrear todas as suas presas, ou seja, peixes, sapos e pequenos mamíferos, graças às células sensoriais especiais que têm na sua pele. São esses sensores naturais que as ajudam a detectar qualquer vibração da água, por menor que ela seja. No Japão, são realizados festivais regulares em homenagem à salamandra gigante. Na vila de Yubara Onsen, por exemplo, uma procissão de dançarinos e cantores passam pelas ruas. O destaque da festividade são 2 enormes salamandras empalhadas, que os participantes carregam sobre suas cabeças. A carne de salamandra é considerada uma iguaria no Japão. Esses anfíbios são até criados em fazendas especiais para esse fim. Polvo gigante. Lembra do carismático Hank do filme Procurando Dory? Ele mostrou ser um personagem muito astuto, assim como são os membros de sua espécie, os polvos gigantes. Essas criaturas são excelentes na camuflagem. Eles, por exemplo, usam corais ou conchas para criarem emboscadas no fundo do mar. Surprise! Além disso, eles podem mudar a cor e até a textura de sua própria pele em segundos. Mas esses animais marinhos também são predadores perigosos. Eles podem muito bem estrangular um pequeno tubarão, tudo graças ao alcance de 10 metros dos tentáculos desse monstro submarino. O peso médio de um polvo gigante é de cerca de 30 quilos e, em alguns casos, chega a 50. Além disso, o corpo dessa criatura cresce de 1 a 2% do seu peso total a cada dia que passa. Imagine se você ganhasse 1 quilo por dia. Não parece muito legal, né?
O polvo gigante pode ser chamado de um animal introvertido. Ele não vive em mar aberto. Ele passa a maior parte de sua vida em esconderijos localizados em áreas costeiras. Somente a fome o faz sair de sua toca. Os polvos gigantes se alimentam de caranguejos, moluscos, bivalves, camarões e peixes. Em raras ocasiões, os pássaros também acabam sendo capturados por seus poderosos tentáculos. Lebre do Mar Negra. Na segunda temporada da aclamada série de ficção científica Stranger Things, o personagem chamado Dustin encontra uma lesma estranha na rua. O garoto, interessado em biologia, decide levar a criatura para casa, mas depois ela se transforma em um monstro do mundo invertido. Por alguma razão, temos certeza de que a aparência deste monstro foi baseada nesta criatura. O nome dela é Lebre do Mar Negra, e ela é o maior molusco do planeta. O maior exemplar dessa espécie pesava 14 quilos, muito mais que uma lebre de verdade. Esta estranha criatura vive exclusivamente na costa da Califórnia. Obviamente, é muito fácil para um predador identificar essa presa por causa de seu tamanho impressionante. No entanto, por alguma razão, as lebres do mar raramente se tornam alvo da caça de outras espécies marinhas. Durante muitos anos, os cientistas tentaram entender se isso é devido à presença de alguma toxina especial em seus corpos. Descobriu-se que o segredo está na dieta desses moluscos. As algas que eles comem são simplesmente perigosas para a maioria dos peixes. Tubarão-baleia. Este é o maior peixe do oceano. Os maiores tubarões-baleia já encontrados pelos humanos tinham cerca de 20 metros de comprimento. O peso desse predador é de mais de 30 toneladas, exatamente como o peso de uma cachalote de tamanho médio. O número de dentes na boca desses gigantes pode chegar a 15 mil. Parece que não falta mais nada para ser um verdadeiro monstro, né? Em princípio, o tubarão-baleia poderia muito bem ter sido mas a natureza decidiu dar-lhe um destino diferente. Na verdade, este é o tubarão mais bonzinho de todos. Ele não tem absolutamente nenhum interesse nos humanos e só causa danos quando é atacado. O resto do tempo, o tubarão-baleia se alimenta de plâncton, ou seja, de pequenos organismos marinhos que flutuam pela coluna d'água. Às vezes, peixes pequenos como anchovas e sardinhas também são incluídos na dieta do animal. É pela presença de tubarões-baleia que os pescadores descobrem se há espécies de peixes de cardume, como, por exemplo, o atum em um determinado local. Isso porque estes peixes também se alimentam de plâncton, como o tubarão-baleia. O mais curioso é que durante a refeição, esse tubarão se move incrivelmente devagar, a uma velocidade de cerca de 1 metro por segundo. Às vezes, ele para completamente e fica flutuando na água. Isso ocorre porque ele não precisa fazer absolutamente nenhum esforço para comer. O tubarão simplesmente abre bem a boca, engole uma grande quantidade de água com os alimentos, a filtra e solta o líquido que sobra de volta através das brânquias. Ele é um verdadeiro aspirador oceânico. Albatroz errante. Seria lógico supor que as aves que têm uma maior envergadura de asas são aquelas que são mais sedentas de sangue, como as águias e os falcões. Surpreendentemente, não é assim. Na verdade, os albatrozes errantes são os que podem se orgulhar de terem o voo mais espetacular. No ar, a distância entre as pontas das asas dessa ave pode chegar a 3,5 metros e o tamanho delas é correspondente. Elas são consideradas uma das maiores representantes de sua classe. A habilidade mais notável do albatroz é pairar sobre o mar. Essas criaturas podem ficar no ar por horas, sem fazer um único movimento. A verdade é que até se elas ficassem sentadas nos seus ninhos, gastariam mais energia. Isso se deve ao fato de que essas aves usam as correntes de ar para se moverem no espaço. É claro que os albatrozes também são capazes de voar sem elas e até mesmo contra o vento, mas em dias sem vento, eles preferem não ir para o ar e gastar energia à toa. Em um ano, esse pássaro pode voar mais de 100 mil quilômetros. Elefante marinho. Representante dos pinípedes, ou seja, da família que inclui as focas e as morsas, é o elefante marinho. Ele pode muito bem pesar mais de 3.500 quilos. Esse animal vive exclusivamente no hemisfério sul. Eles receberam esse nome não só por causa de seu tamanho impressionante. O que acontece é que os machos têm uma bolsa de pele localizada no focinho, a qual se transforma em uma grande bola semelhante a uma tromba se o animal estiver agitado ou irritado. Talvez a habilidade mais interessante dos elefantes marinhos seja seu talento para o mergulho a grandes profundidades. Os machos desta espécie podem descer até 1.000 metros na água e permanecer lá por até 20 minutos, mas os cientistas têm registros ainda mais impressionantes. Mergulhos a mais de 2.000 metros de profundidade. Antes de mergulhar no coração do oceano, os elefantes marinhos expiram completamente o ar para eliminar todo o oxigênio de seu corpo. Caso contrário, há um alto risco de desenvolver doença descompressiva. Mas se os mergulhadores compensam a falta de oxigênio com cilindros especiais, como o elefante marinho faz isso? É simples. Os animais armazenam esse elemento vital nos músculos e nas hemoglobinas. Esses grandalhões, aliás, têm o dobro dessas células em comparação com mamíferos terrestres do mesmo tamanho. Ratazana bozavi.
As ratazanas nunca tiveram uma boa reputação com os humanos. Há muito tempo, elas são consideradas portadores de doenças e sinais de má sorte. Normalmente, o peso deste roedor é de 30 a 400 gramas, dependendo da espécie. É bem pouco, mas em 2009, uma equipe da BBC encontrou uma ratazana monstruosa na cratera do vulcão extinto Bozave, na Papua Nova Guiné, e você definitivamente não gostaria de topar com ela em um beco escuro. O comprimento do exemplar da espécie misteriosa era de 82 centímetros e seu peso era de cerca de 1,5 kg. É o peso de um gatinho bastante grande. Apesar de seu tamanho enorme, os dentes da criatura incomum indicavam claramente que ela não comia carne. Hoje em dia, a ratazana Bozave ainda está sendo estudada. Cada vez mais animais estão sendo descobertos nas florestas da Nova Guiné. Quem sabe que surpresas ainda estão esperando por nós? Escolopendra gigante. Essa criatura aqui é um verdadeiro pesadelo para aqueles que não gostam de insetos. Quer dizer, para qualquer pessoa, até aquelas de sangue bem frio. Basta olhar para a escolopendra gigante para ficar horrorizado. Mas essa criatura, considerada o maior miriápode que existe atualmente, é terrível não só na aparência, ela também pode matar sua vítima com um único golpe de sua garra venenosa. Essa criatura, cujo corpo pode crescer até alcançar 30 centímetros de comprimento, habita as florestas tropicais da América do Sul. O corpo da escolopendra é dividido em cerca de 20 segmentos, cada um dos quais tem um par de patas com garras assustadoras. E nos membros do primeiro segmento existem glândulas venenosas, cujo conteúdo mata instantaneamente vários insetos, lagartos, cobras, pequenos pássaros, sapos e até morcegos. A picada de uma escolopendra não é suficiente para matar uma pessoa, mas ela definitivamente causará dor intensa, febre e fraqueza.